17 de junho de 2026, uma data histórica. Temos mais uma vez a Selic sendo jogada para baixo pelo Copom, pelo Banco Central. O que isso significa? Por que isso aconteceu? O que muda? Como a economia fica? Quais os sinais foram dados nas entrelinhas? Ok, saiu de 14,5 para 14,25. Isso aí todo mundo viu. Agora eu vou te trazer o que vem além. Vou te trazer as entrelinhas. Deixa eu só desligar aqui a minha janela. Ou desligar. Fechar aqui minha janela, porque senão meu ar-condicionado ele não vai gelar. Aqui, ó, a janela. Fortaleza não para de ser calor. O tempo todo calor, 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 calor. Pronto. Ajeitar aqui só. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal, o negócio para deixar o computador direitinho. Vocês estão me ouvindo bem, me ouvindo bem? Falem comigo. Tudo certo? Boa. Excelente. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Deu certo aqui. Bom demais. Vamos começar, antes de começar a nossa oração. Oração de sempre, né? Bora lá. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por tantas bênçãos. Muito obrigado por tantas alegrias. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que atenderam ao meu chamado hoje. Obrigado por esses alunos que estão com a gente a partir de agora. Que o Alberto hoje possa ser voz de prosperidade, Alberto possa ser voz de expertise, que o Alberto possa ser resposta de oração, que o Senhor possa me abençoar, para que eu possa dizer as melhores palavras nesta noite, nessa tarde, nesse dia. Estaremos e continuaremos reunidos para fazer sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Digita amém nos comentários. Explode esses comentários com amém, 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 amém. Bora, 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 bora. Vamos nessa. Cadê? Amém, 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 amém. Excelente. Excelente, 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 excelente. Bom demais. Amém, amém, Leandro, Lucineide, Carlos. 1.000 pessoas ao vivo. Temos recorde histórico no Prósperos, hein? Nunca isso aconteceu. Isso nunca aconteceu no Prósperos. Parabéns para vocês que tiraram tempo para vir ouvindo. Bom demais. Vamos nessa. Eu vou tirar os comentários, certo? Eu vou tirar os comentários para que a gente possa se concentrar totalmente no conteúdo. Combinado? Vamos lá. Tirar os comentários. Cadê? Achei. Pronto, tirar os comentários e bora lá. Primeiro eu quero mostrar para vocês né, por onde eu fiquei olhando desde, só para vocês entenderem, a Selic, ela sempre sai por volta de 18h38, horário de Brasília. Então, 18h30, eu já entrei e fiquei buscando, fiquei procurando, mas não saiu. Foi sair perto ali de 19 horas. Isso nunca, repito, isso nunca tinha acontecido, gente. Nunca tinha acontecido. E sai bem aqui, ó, nessa notas da imprensa. Então, estava aqui toda hora atualizando. Então, assim que saiu, peguei essa notícia e li, interpretei, dei uma ligada para o professor Alexandre, que mesmo de férias, mas hoje ele para que a gente possa debater tudo junto ali. E quero passar
exatamente para vocês a nossa visão Prósperos, né? O que a gente pensa como Prósperos, como a cabeça do aluno Prósperos, tá certo? E sempre que tiver mudança na Selic, ou vai para cima, ou vai para baixo, ou se mantém, nós estaremos aqui para fazer esse plantão, tá bom? Então, sempre se organizem. A cada 45 dias ele acontece. Então, daqui 45 dias vai ter outro plantão da Selic. E daqui 45, outro plantão da Selic. Daqui 45, outro plantão da Selic. Então, sempre que tiver, nós estaremos juntos. Ok? Tudo certo? Bom. Enquanto a maioria dos brasileiros estavam fazendo o quê? Jantando, assistindo jornal, ou talvez vendo a Copa do Mundo, o Banco Central tomou uma decisão que vai afetar o preço do financiamento da sua casa, parcela do seu carro, o rendimento do tesouro, o futuro dos investimentos. Milhões de pessoas ouviram, viram as notícias, você viu ali também que eu coloquei no site do Banco Central, que a Selic caiu para 14,25 ao ano. E aí vem aquela sensação clássica. Não entendi nada. Na sensação clássica. Não entendi nada. O que isso quer dizer? A vida toda eu fiquei vendo esse tipo de notícia e eu não sei o que significa, não entendo. Então, hoje, a gente não vai ficar aqui discutindo economia. A gente vai discutir o seu dinheiro. Porque essa decisão que saiu agora afeta desde o preço do pão até os investimentos. E quem entende, aproveita. Quem não entende, fica na mão. Então, respira fundo, pega café e vem junto comigo. Quem aqui ouviu falar, antes da gente entrar em aula, sobre a Selic? Me contem nos comentários. Quem aqui ouviu falar, antes da gente entrar em live? Quem aqui viu por algum canal de notícia? Quem aqui viu? Hã? Deixa eu ver nos comentários. Me fala aí. Quem aqui viu? Hum? Eu. Antes de entender o que aconteceu hoje, né, o que aconteceu com a Selic, na verdade, hoje, ontem, a gente precisa entender o jogo. Imagina o seguinte, você tem um ar-condicionado na sua sala, no verão, quando o calor aumenta demais, você aperta o botão e o ar esfria tudo. No inverno, quando está frio demais, você desliga ou muda o modo. O Banco Central, ele funciona exatamente do mesmo jeito. Só que no lugar do calor, nós temos a inflação. E no lugar do ar-condicionado, temos a Selic. Alberto, e o que é exatamente a Selic? A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. É o juro mais fundamental que existe. É a base de tudo. Quando você investe no Tesouro Selic, é a Selic que define quanto você vai ganhar. Quando você paga um financiamento do seu imóvel, é a Selic que influencia quanto você vai pagar. Ela é o termostato da economia brasileira. Alberto, e o que é mesmo esse Banco Central que eu escuto falar tanto? Mas o que é Banco Central, Alberto? Banco Central é o banco dos bancos. Nenhum de nós tem conta no Banco Central, mas todos os bancos têm. E é o Banco Central que controla a quantidade de dinheiro circulando no Brasil. Inflação, inclusive os juros. Ele não responde ao presidente da República, não responde ao Congresso, ele tem autonomia, e essa autonomia foi dada há pouco tempo. Pensa assim, é como se fosse um juiz, precisa ser independente para fazer o trabalho direito. O presidente, sim, é indicado pelo presidente da República, mas ele tem autonomia total. O que é, Alberto, esse Copom? Copom é o Comitê de Política Monetária. É o grupo de diretores do Banco Central que se reúnem a cada 45 dias, tá certo? Eles se reúnem a cada 45 dias para decidir o que vai acontecer com a Selic. Se ela vai subir, se ela vai se manter ou se ela vai cair, como aconteceu exatamente hoje. Então, ela acontece em 2 dias.
São 2 dias de reunião. Aposto que vocês não sabiam disso. No primeiro dia, vulgo terça-feira, são apresentações técnicas. No segundo dia, a decisão. Hoje foi o segundo dia e a decisão saiu. Por que a Selic existe? Pensa numa panela de pressão. Quando a economia esquenta demais, os preços começam a subir. Por quê? Porque tem muita gente comprando. E a inflação sobe. Muita gente, por exemplo, digamos que muita gente quer comprar o livro do feijão com arroz que funciona no mundo dos investimentos. Muita gente quer comprar o livro Feijão com Arroz que funciona no mundo dos investimentos. Mas eu só tenho 2 livros. Eu não tenho capacidade de produzir mais livros. O que vai acontecer? O preço do livro vai subir. Ou seja, tem muito dinheiro na economia, muito papel para comprar, mas não tem produto. O Brasil não tem capacidade de produzir o tanto que a galera tem de grana para comprar. Por isso que as coisas ficam mais caras. Agora, se eu consigo produzir 1 milhão de livros, o preço do livro não vai subir, porque tem demanda e tem produto. Dá para entender? Acho que dessa forma fica mais simples. É o entendimento do porquê o consumo exagerado no Brasil, ele faz as coisas subirem. E o consumo exagerado nos Estados Unidos não faz. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma produção absurda, então tem gente para comprar e tem produto. Então o produto não vai subir de preço porque tem muitos produtos. Entenderam? Então, voltando à história da panela de pressão. Quando a economia esquenta demais, os preços começam a subir. Então muita gente comprando. Para esfriar, o que o Banco Central faz? Para esfriar esse consumo, ele sobe a taxa Selic, foi o que fez. Chegamos a 15%. Juros mais altos encarecem o crédito, financiamento de casa, de veículo, empréstimos. As pessoas compram menos, porque tem menos dinheiro circulando. As empresas investem menos, a economia desacelera e os preços tendem a parar de subir. Quando a economia esfria demais, o Banco Central tem que fazer o inverso. Corta a Selic para estimular a economia. É um verdadeiro equilíbrio constante. O Banco Central tem que ficar igual um malabarista. Pá, 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 pá. E é exatamente o que está acontecendo agora. Exatamente o que está acontecendo agora. Então, vamos ao que todo mundo veio entender. O que o Copom decidiu na reunião dessa semana? Ele decidiu cortar a Selic. Estava 14,5, cortou para 14,25. A decisão foi unânime. 7 diretores, 7 votos favoráveis ao corte. E foi a terceira reunião consecutiva de corte em 2026. Lembra do histórico? A Selic ficou em 15% ao ano durante todo o segundo semestre de 2025. O nível mais alto dos últimos 20 anos. Em março de 2026, o Banco Central começou a cortar. Cortou em março, cortou em abril e agora cortou em junho. O que o mercado esperava? A maioria dos analistas esperava exatamente isso que aconteceu. Um corte de 0,25 pontos percentuais. Mas havia uma parcela relevante do mercado apostando que o Banco Central poderia pausar, ou seja, manter a Selic em 14,5%. Inclusive eu achava que isso poderia acontecer. Por quê, Alberto? Porque a notícia demorou a sair e porque o Banco Central americano soltou uma notícia que abalou a Bolsa brasileira e fez a bolsa cair. E o nosso cenário está mais difícil. A inflação de maio estourou o teto da meta. Os preços dos alimentos e energia foram para cima. Vocês estão sentindo isso sempre que vão ao supermercado. Vocês estão vendo o quanto as coisas estão caras. A guerra no Oriente Médio jogou o petróleo para cima. E isso faz com que tudo encareça. Então, existia essa tensão real. Não tinha unanimidade no mercado. Corta ou pausa? O Banco Central resolveu cortar. Mas com um recado extremamente importante. O que o comunicado ele quis dizer? Vou traduzir os trechos principais para você, tá? O feijão com arroz, vou passar na minha peneira, que é exatamente o que eu faço aqui dentro do Prósperos. O Banco Central disse o seguinte: o ambiente externo permanece incerto. Temos uma indefinição sobre termos de acordo para o cessar-fogo.
Esses conflitos do Oriente Médio a gente não sabe se vai parar, se vem ou não vai. Traduzindo, guerra no Oriente Médio ainda assusta, o petróleo ainda preocupa. E o Brasil não está numa bolha, ele não depende só dele, ele depende do mundo. Por isso que a gente diz que a economia hoje ela é globalizada, ou seja, uma economia depende da outra. O Banco Central disse, nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes aceleraram, distanciando-se adicionalmente da meta. Traduzindo para o feijão com arroz, a inflação está subindo e está acima do teto. Isso preocupa. O Banco Central disse também, as expectativas de inflação para 2026 e 2027 apuradas pela pesquisa Focus permanecem em valores acima da meta, situando-se em 5,3% e 4,1%. Tradução, o mercado acha que a inflação vai fechar 2026 em 5,3%, acima da meta. Isso é muito ruim para o Banco Central e ele está de olho. Outra coisa que o Banco Central falou, o comitê reafirma serenidade e cautela na condução da política monetária. Traduzindo, não esperem cortes agressivos. Vamos devagar, passo a passo. E o recado mais importante da semana para mim, do Copom, foi o seguinte: o Banco Central deixou os próximos passos completamente em aberto. Não prometeu mais corte, não ameaçou subir, nem disse que ia descer. Disse que vai depender dos dados. E a próxima reunião já marca na tua agenda, dia 5 de agosto. 5 de agosto. Tá, Alberto, mas por que o Banco Central tomou essa decisão? Tudo bem. O Banco Central cortou. Por quê? 5 fatores principais. 5 fatores principais para mim. E preste atenção, você vai começando a ter esse acesso à economia, entender a economia sem o economês. Entender a economia com feijão com arroz que funciona. Pouquíssimos brasileiros têm o interesse que vocês têm. Então, parabéns, você que está aqui. Parabéns. Eu parabenizo você. Pega na sua mão e te parabenizo. Ouvindo um conteúdo de valor, ouvindo um conteúdo que vale a pena, estando no ambiente de águias, né? A águia voa com águia. Então, gente, parabéns. Vocês são incríveis. O IPCA de maio, né, o primeiro motivo para mim, a inflação voltou a subir. Está muito claro. Os preços estão absurdos. O IPCA de maio fechou em 4,7 nos últimos 12 meses, acima do teto da meta, que é 4,5, puxado por alimentos, energia elétrica e habitação. Os alimentos estão uma coisa de louco, de cara. Isso pesou muito contra um corte maior. Por quê? Você corta juros quando a inflação está subindo? Não, você corta juros quando a inflação está pelo menos mantida na meta. Porque os juros ainda estão muito altos. 14,25% ao ano ainda é muito restritivo. Ainda é considerado uma taxa alta. E o Banco Central entendeu que dá para cortar um pouquinho sem soltar o freio de vez. Segundo ponto, a economia está resiliente, mas desacelerando. A economia no primeiro trimestre de 2026, setores cíclicos voltaram a funcionar. O mercado de trabalho está aquecido, mas o Banco Central enxerga uma desaceleração gradual vindo pela frente. O crédito está caro, as famílias estão extremamente endividadas, e isso aparece nos dados. Terceiro fator, guerra no Oriente Médio. Percebemos que o Banco Central tem muito medo da guerra. Tem paz, mas tem guerra. Tem paz, mas tem guerra. Tem paz, fez o Estreito de Hormuz, o petróleo explode. Então tem uma incerteza em relação ali à guerra no Oriente Médio. 4, juros nos Estados Unidos. Hoje também foi super quarta nos Estados Unidos. O Federal Reserve, Banco Central Americano, também se reuniu e manteve os juros entre 3,5% e 3,75%. Por que isso importa para o Brasil? Meu povo, juro alto nos Estados Unidos significa, alto entre aspas, 3,5%, em comparação com o Brasil, 14,2%. Mas para país desenvolvido é um juro alto. Então, juro alto, as pessoas vão buscar ganhos lá na renda fixa. E o dólar aumenta, e dólar para cima é inflação para cima. Porque tudo no Brasil é dolarizado. E temos também a questão fiscal. Não podemos esquecer. O Banco Central olha para os gastos do governo, não tem jeito. Ano de eleição,
Infelizmente, eu digo para vocês, ano de eleição é ano de estresse, é ano que o pessoal fica louco, é ano que o pessoal briga com a família. Deu bem que vocês estão dentro do Prósperos, que a gente vai trazer o que de fato é real, o que de fato não é real. E não se deixem contaminar com esse período eleitoral desgramado que vai acontecer depois da Copa do Mundo. Vamos entrar no funil ali de eleição. Então, o Banco Central também olha para os gastos do governo. Quando o governo gasta muito, injeta muito dinheiro na economia, aumenta a demanda e pressiona os preços. O comunicado faz uma referência discreta a isso. Ele não vai bater de frente, até porque o Galípolo, que é o atual presidente do Banco Central, é indicado pelo atual presidente do Brasil. O comitê segue acompanhando como os desenvolvimentos da política fiscal doméstica impactam a política monetária. Ou seja, tá uma porcaria. E sabe que vão aumentar. Em português, muito simples, o feijão com arroz. O Banco Central está de olho nos gastos do governo, que só tendem a aumentar porque é ano eleitoral. As velhas e conhecidas medidas populistas. Então, Alberto, por que com tudo isso, mesmo assim, ainda cortou? Porque 14,25 ainda é um juro alto, meu povo. O segundo mais alto juro real do mundo, perdendo só para a Rússia. O Banco Central entendeu que dava para dar mais um passo, mas só um passo. E avisou, os próximos dependem dos dados. E eu não vejo, sinceramente, Alberto, tudo pode mudar, mas eu não enxergo o mundo melhorando, eu não enxergo o governo gastando menos, eu enxergo o contrário. O governo gastando muito mais. O governo gastando muito mais. Alberto, como isso afeta a minha vida? Agora vamos ao que interessa. Individualmente. O que muda? Financiamento imobiliário. Se você tem um financiamento imobiliário pelo sistema SAC ou tabela price, com taxa variável Desculpa, gente. Com taxa variável atrelada a TR, mais taxa fixa, a Selic não muda diretamente sua parcela, mas influencia no custo geral do crédito. A boa notícia é que, no ciclo de queda de juros, as taxas dos bancos tendem a cair com o tempo. Quem vai comprar casa daqui a alguns meses pode encontrar condições melhores. Financiamento de veículos, a mesma lógica. O crédito ainda está bem caro. Uma queda de 0,25 ponto percentual não vai transformar a parcela do seu carro do dia para a noite, mas a tendência é de melhora gradual. Cartão de crédito e cheque especial, grande vilão, os grandes vilões, né? Os dois maiores juros do mercado financeiro. Esses são os vilões de sempre. Não deixe dívida no cartão, nunca. A taxa do cartão é 400%, 500% ao ano, gente, é uma loucura. A Selic em 14,25% não resolve o problema de quem está preso no rotativo. Não deixe dívida de cartão de crédito acumular. Tá certo? Tudo que é dívida, tudo que é tomar dinheiro emprestado, cai um pouco os juros com a Selic caindo. Como isso afeta os investimentos, Alberto? Como isso afeta os investimentos, né? Que é o tema do Prósperos, mas o Prósperos, ele fala sobre vida também, é importante eu trazer essa tematização. Pessoal, até aqui, tá dando para entender? Encontre nos comentários. Até aqui, tá dando para entender, sim ou não? Deixa eu ativar aqui os comentários. Tá dando para entender? Me perco sempre nesses comentários. Pessoal, tá ficando claro? Tá dando para entender? Falem comigo. Hã? Muito claro, muito claro. Bom demais. Tá vendo? Nenhum de vocês é formado em economia, nenhum de vocês é formado em contábeis, nenhum de vocês precisou ficar 10 anos na faculdade. Em meia hora de aula, 40 minutos de aula, vocês estão conseguindo entender. É o bom e velho feijão com arroz que funciona no mundo dos investimentos. Não tem segredo. O segredo é que não tem segredo. O segredo é que não tem segredo. Tá certo? Bora voltar ao foco. Bora voltar ao foco. Vamos lá. Aqui chegamos aonde a maioria queria. O que isso muda na minha carteira? Bora lá. Tesouro Selic vai render um pouquinho a menos. Vai sair de 14,5 para 14,25.
Diferença por mês de 10 mil vai dar uns R$18. Não é o fim do mundo. Muita gente pensa, acabou a renda fixa. Não, não é o fim do mundo. O CDB pós-fixado, LCA, LCI, também vão acompanhar CDI para baixo. CDB. Mas atenção, 14,25 ao ano ainda é um rendimento absurdamente alto. Quem compara o que esses produtos quem compara esses produtos com o que eles pagavam em 2020, quando a Selic estava 2%, entende o quanto o dinheiro ainda está sendo muito bem remunerado da renda fixa. Tesouro Selic continua sendo a base da nossa renda fixa. Um CDB de liquidez diária de um bom banco continua sendo a nossa base. Nada mudou, só vamos ganhar um pouco menos. Os fundos imobiliários, eles tendem a se beneficiar com a queda de juros. Por quê, Alberto? Porque quando o Tesouro paga menos, os investidores começam a olhar para a renda variável como uma alternativa. O dividend yield dos fundos imobiliários acaba que fica mais atrativo, porque eles começam a se aproximar da Selic. Mas atenção, se o Banco Central deixou para os próximos passos em aberto, se vai ter mais queda ou não, o mercado vai precificar isso. Não espere uma disparada imediata dos fundos imobiliários. Quem nasce grande é monstro, lembra daquilo? Nós temos que esperar para entender o que vai acontecer. Ações, juro baixo, né, que queda, é positivo para as empresas. O custo de capital cai, ou seja, conseguem pegar empréstimos mais baratos, os lucros tendem a subir, o mercado fica mais otimista, mas o recado duro do comunicado pode segurar um pouco o entusiasmo. A Bolsa já tinha precificado parte desse corte. Lembra que a Bolsa de Valores, ela trabalha com um pensamento de futuro. Ela sempre está querendo adivinhar o futuro, é uma mãe de nada, a vida. O que vai acontecer no futuro? O que vai acontecer no futuro? Então, estava precificado na Bolsa, corte. Só que eu acho que a Bolsa tinha precificado um corte maior. O efeito real no Ibovespa depende do tom que o mercado vai dar para o comunicado nos próximos dias. A gente só vai conseguir sentir isso no feeling, na prática. Mercado americano, dólar e investimento internacional. O Fed manteve os juros, isso pode manter a pressão sobre o real. O problema é que o novo presidente do Banco Central americano disse que talvez vá querer aumentar taxas. Isso é muito ruim para o Brasil, porque o estrangeiro vai tirar dinheiro do Brasil e vai para os Estados Unidos, já que lá ele vai ter uma remuneração maior em moeda forte, em dólar. Tá certo? Bitcoin, em ambiente de juro baixo, historicamente, o Bitcoin ele é favorecido. Certo? O Bitcoin ele é favorecido, mas Bitcoin e mercado americano, eles têm zero influência com essas loucuras que acontecem aqui no Brasil. Por isso que é tão importante ter uma diversificação, por isso que é importante ter mercado americano e ter uma parte ali em criptomoedas para não ficar dependendo de Selic, de política, dessas loucuras que acontecem no Brasil. Erros dos investidores. Existem erros que destroem mais patrimônio do que qualquer crise. E eu espero que vocês não cometam, porque vocês são alunos. É por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui nessa aula. O erro não é investir errado. O erro é ficar trocando de estratégia toda vez que aparece uma notícia assustadora. Todo mundo tem um motivo para ter medo. 2008 teve a crise financeira global, subprime. 2014, 2015, Dilma, recessão, dólar disparando, o Brasil vai implodir. 2018, greve dos caminhoneiros. 2020 teve Covid, a bolsa despencou 50% em uma semana, loucura total. 2021, inflação voltando em todo mundo. Os juros vão subir para sempre, meu Deus. 2022, guerra na Ucrânia, fim de tudo. 23 e 24, risco fiscal, dólar, risco Brasil, o Brasil vai quebrar. 2025, guerra no Oriente Médio, petróleo nas alturas, não sei o quê. 2026, eleição, inflação acima da meta, Copom cauteloso, meu Deus, não sei o quê. E sabe o que aconteceu com quem permaneceu investindo todo esse tempo? Ficou rico. É sério, gente. Não porque previu o futuro, mas porque não desistiu. Quem vende na queda realiza prejuízo. Em outras palavras, vamos voltar lá para 2020, que eu nem investi ainda, quando as ações caíram 50%. Mas, pessoal, é o seguinte, uma pessoa que tinha R$1.000 em Banco do Brasil,
ficou com 500. Se essa perdeu R$ 500, entre aspas. Por que, entre aspas? Se tivesse vendido, tinha perdido. Lembra disso. Você só perde se vender. Quem para de investir porque tem crise, perde os melhores momentos de compra. Porque lá, quando o Banco do Brasil caiu 50%, que continuava sendo uma boa ação, era para empurrar o pé, com responsabilidade. O mercado, ele sempre se recupera. Tá aí, voltou tudo. Voltou tudo. A Selic vai mudar, vai subir de novo um dia, vai cair de novo, vai subir outra vez, o governo vai mudar, o dólar vai oscilar, a bolsa vai cair, a bolsa vai subir, vai ter guerra, vai ter crise, vai ter manchete assustadora, vai ter CPI, vai ter, o Brasil vai quebrar, o Brasil não aguenta mais esse presidente, o Brasil sempre foi assim e sempre será. E no meio de tudo isso tem uma coisa que ela não muda: a estratégia. Trabalhe, faça sobrar dinheiro, invista todos os meses, faça chuva, faça sol, presidente A, presidente B. Reinvista os dividendos. Pense no longo prazo, não dependa do INSS, é o bom e velho feijão com arroz que funciona no mundo dos investimentos. Sem glamour, sem atalho, sem segredo, sem ativo da moda. Enquanto os amigos ficam tentando adivinhar o que o Copom vai fazer na próxima reunião, você estará lá, quieto, comprando suas ações, seus fundos imobiliários, sua renda fixa, seu mercado americano, sua pitada de criptomoedas, mês após mês, ano após ano. E daqui 5, 10 anos, você vai olhar para trás e irá entender que a decisão mais importante não foi qual ativo escolheu, foi a decisão de não parar. Não parar. Como diz o provérbio bíblico, coração humano pondera o seu caminho, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. Faça a sua parte, faça o que está sob o seu controle, invista com consciência, fé e disciplina. O tempo fará o resto. Quem não desiste, vence todas as vezes. Quem não desiste, vence todas as vezes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a maioria dos brasileiros ouve Selic caiu para 14,25 e não entende o que isso significa? Quero que vocês participem, bora. Por que é que a maioria dos brasileiros estão olhando a notícia agora, vai sair no Jornal Nacional, vai sair em todo canto, olha essa notícia e não entende bulhufas de nada? Talvez você estava nesse barco anteriormente, agora não mais porque você é próximo. Mas por que é que a maioria dos brasileiros é assim? Por que é? Olha, não entende nada. Não conhecem. Bora, gente, participação. Não conhecem porque não tem conhecimento. Não está no próximo. Não conhecem. Medo, não conhece, não tem conhecimento, falta de conhecimento, não estuda, nunca ouviu falar. Não é porque são incapazes. É porque, sabe o quê? Nunca ninguém ensinou. Ninguém ensina finanças na escola, meu povo. Ninguém ensina na faculdade. Ninguém ensina em casa. Porque os pais também não foram ensinados. A raiz da pobreza, anota aí no teu caderno. A raiz da pobreza não é a falta de grana, é a falta de conhecimento. E a raiz da prosperidade é exatamente o oposto. Deixa eu te contar uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem sobre mim. A minha vida mudou completamente. Minha vida mudou completamente quando eu peguei um livro e assinei um compromisso. Era março de 2021. Eu tinha o livro Investidor Inteligente de Benjamin Graham. Cadê? Não sei se ele está aqui.
Eu acho que eu levei ele lá para o escritório. Não, ele não está aqui, eu levei para o escritório. E eu assinei em meu nome, com aquele livro mandou criar um contrato do investidor. Coloquei minha mãe como testemunha. Meta, invista todos os meses, faça chuva, faça sol. Não importa o que o mercado aconteça. E daí surgiu o feijão com arroz que funciona. Não foi um golpe de sorte. Não foi uma criptomoeda que explodiu. Foi leitura. Foi consistência. Foi metodologia. Com isso, eu conquistei a liberdade financeira. Com isso, eu consegui conquistar a liberdade financeira. Para mim e para minha família, o mais importante. Eu aprendi e vi na pele por que os maiores investidores do mundo, eles têm uma coisa em comum. Eles leem muito. Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, lê 500 páginas por dia. Charlie Munger, que foi o grande companheiro de Warren Buffett, que Deus o tenha, já faleceu, dizia que não conheceu um sábio que não fosse leitor. Benjamin Graham passou a vida inteira estudando, fazendo leituras. O conhecimento composto, no longo prazo, é tão poderoso quanto os juros compostos. E foi exatamente por isso, para quem não sabe, alguns sabem, outros não, uns participam, outros não, que eu criei o Clube do Livro no Jeito Pompeu. E o que é, Alberto, esse Clube do Livro? É uma comunidade de pessoas que entendem que crescer financeiramente começa por crescer mentalmente. Todo mês a gente lê um livro juntos. Não qualquer livro. Livros selecionados a dedo, que fazem parte de algo que eu chamo de o rito do investidor próspero. Uma trilha de livros que vão transformar a forma como você pensa sobre dinheiro, sobre família, sobre propósito. Mas não para por aqui, não para por aí. A leitura todo mês vem com um guia de discussão, de debates. Encontros ao vivo comigo, com os outros professores, para debater o livro, para sugar o livro, para cada um falar o que achou de bom, o que achou de ruim, compartilhar ensinamentos, ou seja, você não precisa nem ter lido o livro, o ideal é que tenha lido, mas nem ter lido, mas você vai sugar o filé mignon do Alberto, o filé mignon do Madison, o filé mignon de todo mundo que participa ali. Uma comunidade de pessoas com o mesmo propósito. Aplicação prática dos ensinamentos no contexto brasileiro. Então, às vezes tem um livro americano, a gente vai traduzir para a mentalidade brasileira, para o contexto brasileiro. É um crescimento que vai além do dinheiro. Vai para a mentalidade, família, fé, propósito. E por que, Alberto, isso importa? Porque de nada adianta saber o que é Selic, se você não sabe o que fazer com essa informação. Porque de nada adianta ter o dinheiro se você não tem visão de longo prazo. Porque de nada adianta investir no mercado financeiro se você não investiu primeiro em si mesmo. O investidor que mais cresce não é o que tem mais dinheiro para investir, é o que tem mais clareza sobre onde está indo. O Clube do Livro Jeito Pompeu, ele está aberto. Ele tem um valor específico, para quem é próspero. Para o público geral, meu povo. A pessoa tem que pagar R$50 para estar lá dentro. Para vocês que estão aqui, para vocês que estão nesse ambiente fechado, apenas R$19 por mês. Isso é menos que um almoço. Isso é muito menos que um monte de streaming que vocês pagam e nem usam. Menos que 2 cafés por semana. Para quem é próspero, R$19. Porque por esse valor, você tem acesso à comunidade, aos encontros ao vivo, ao guia de leitura, a uma trilha de conhecimentos que pode mudar a trajetória da sua família. Porque é isso que está em jogo aqui.
Não é só um livro por mês. É a mentalidade que vai fazer os seus filhos e netos herdarem prosperidade e não dívida. A Selic, meu povo, vai continuar mudando, o governo vai continuar mudando, o mercado vai continuar oscilando, mas quem aprende não depende. Quem lê enxerga mais longe. Quem investe em conhecimento hoje, colhe prosperidade amanhã. Então, eu simplesmente chamo vocês, eu convoco, eu literalmente convoco vocês a estarem com a gente dentro do Clube do Livro. Muitos aqui eu sei, já fazem parte do nosso Clube do Livro, e parabéns. Mas para vocês que ainda não fazem parte, para vocês que procrastinaram, ou para vocês que ainda não sabiam da existência desse Clube do Livro, eu simplesmente quero convidá-los agora a conhecer. Quem já quer fazer a matrícula, vou pedir para o Helder disparar nos grupos, tá? O convite. Tá bom, Helder? Acho que o Helder está por aqui. Então, dispara o convite nos grupos, Helder, para que as pessoas possam fazer a matrícula. Mas está aqui. Ele não é mais um lugar qualquer, não é apenas uma lista mensal de leituras, não é apenas um grupo de leitores, não é apenas um encontro para comentar capítulos. Então, Alberto, o que é exatamente esse Clube do Livro? É um sistema de formação do investidor. Nós usaremos livros como ferramenta para mudar a forma de pensar, decidir e investir. Os livros são o meio, a transformação é o grande objetivo. A maioria dos investidores eles reagem à notícia com pânico. E o problema não é a falta de conhecimento, é a falta da base mental. Então, ao longo dos meses, o que você vai ganhar? Clareza, vai desenvolver a paciência, vai trocar achismo por método e vai aprender a controlar, vai aprender ali a controlar as suas emoções. Depois desse processo, vai nascer um investidor que decide com calma, erra menos, não entra em pânico em crise, pensa no longo prazo. O hábito da leitura desenvolve o quê, meu povo? Vai te desenvolver calma em momentos de crise, menos decisões por impulso. Isso vai te melhorar só como investidor, mas vai te melhorar na vida inteira. Capacidade de filtrar ruídos, menos dependência de manchetes, mais seguranças para agir. Leitura não é lazer. Leitura é treino mental. Quem lê melhor, pensa melhor. Quem pensa melhor, decide melhor. Quem decide melhor, é natural que invista melhor. Seguiremos o cronograma claro, prático e simples. Para cada livro pensado, vamos acelerar uma parte da sua vida, financeira ou pessoal. Você vai ter acesso à lista dos livros, está tudo lá dentro do nosso grupo. As datas dos encontros ficam gravadas para quem não conseguir estar ao vivo. O grupo tem discussão sobre o livro, tem ideias, tem debates bem legais. E como funciona o Clube do Livro? Né? O terceiro passo aqui. Na última semana de cada mês vai ter um encontro. Está chegando muito próximo ao encontro do mês de junho. Por isso que eu estou te convidando, estou te convocando a participar desse clube. Vamos extrair as lições mais valiosas de cada livro e debater os principais pontos de aprendizado. Vamos conectar a leitura com a vida real. No grupo fechado, os leitores são avisados, temos as dicas das leituras e também o grupo vai ser aberto para debates assim que terminar o encontro ao vivo. Aqui, né, na nossa área de membros do Clube do Livro, ficam as aulas, os debates que já aconteceram e você tem acesso a isso de forma vitalícia. Aqui tem alguns comentários de pessoas que já estão participando do Clube do Livro. Então, alguns comentários de pessoas que estão participando do Clube do Livro. Então, ó, por que eu não estive aqui antes? Essa frase mudou minha vida. Esse livro me mostrou que eu sou capaz de tudo. Meu povo, isso aqui vai abrir a mente de muitas pessoas. É uma grande oportunidade para você ou acelerar a sua leitura, ou implementar esse bom hábito na sua vida, ou criar uma nova fonte de conhecimento. E conhecimento vale mais do que dinheiro. Como eu falei, esse clube, para pessoas que não são prósperas, R$50, que já é um valor muito acessível. Já é um valor super acessível. Mas para você que é próspero, apenas R$19,70.
Meu povo, o que é que vocês ainda estão esperando? O link foi enviado nos grupos. O QR Code está aqui na tela também. Aponta o QR Code na tela. Vem, pessoal, R$19 para fazer parte de um clube do livro desse é completamente de graça. Tô falando sério? Tô falando sério. Vou pegar o link e vou colocar aqui no chat também. Eu vou colocar o link aqui no chat para quem quiser fazer o acesso por aqui. Ó, tá aqui, Clube do Livro. Pronto. Clube do Livro, vou até fixar. Coloquei aqui no chat também. Meu povo, o que vocês estão esperando? Façam a matrícula. Vai, pega a vaga no Clube do Livro. Tá acabando, tá finalizando o mês, tá chegando o dia do nosso encontro e você vai acabar perdendo a oportunidade de estar dentro do nosso Clube do Livro. Sério, R$19. R$19 por mês, é uma loucura. Olha aqui o que a Diva falou. Olha aqui o que a Diva falou. Não sei se mais alguém teve a mesma sensação que tive ao ler o livro A Psicologia Financeira. Quando eu estava lendo, não entendi bem a lógica do raciocínio do autor, em alguns capítulos, principalmente os primeiros. E assim não fiquei fã do conteúdo. Mas, ao participar do encontro com o Alexandre, que ele liderou esse encontro, simplesmente veio clarear todo o meu entendimento. Olha a importância da leitura, mais um encontro mensal. Olha a Cida. É incrível como tudo se esclarece diante dos olhos. Super feliz em fazer parte deste grupo. Aula adorável, parabéns. Clube do Livro, tenho aprendido muito em cada livro. Aprendo novos conceitos, não só sobre finanças, mas sobre vida em si. Eu não botei aquilo lá de achismo, porque eu acho que você vai aprender finanças e além de finanças. Não, eu tenho certeza, porque eu estou vendo acontecer. São alunos que estão lá. Agradeço aos professores por essa visão. Ou seja, agradecendo por estar dentro do Clube do Livro. Deus abençoe a todos que fazem parte desse grupo. O Clube do Livro molda a percepção sobre a vida dos participantes. É uma pessoa ajudando a outra, uma pessoa ajuda a outra, uma pessoa ajuda a outra. Olha a Iranilva. Estou muito feliz e grata por fazer parte do Clube do Livro. A aula de hoje foi incrível e memorável, rica em conhecimento e aprendizado. A equipe está de parabéns, porque a cada encontro dá vontade de aprender mais a cada dia. Posso dizer que atualmente estou com uma mentalidade renovada, com muitos planos de mudança, inclusive dos meus hábitos. Hoje, quando irei comprar alguma coisa, já faço a pergunta: realmente é necessário? E com relação ao livro A Psicologia Financeira, a parte que mais achei interessante foi que ele fala sobre estabelecer um teto financeiro para não nos tornarmos escravos do dinheiro e viver nas corridas dos ratos. E gostou muito da frase: enquanto você faz planos, Deus ri. Gente, olha que incrível. Ela trouxe uma visão dela do livro A Psicologia Financeira, já ajuda uma pessoa que não teve essa visão a ter também esse tipo de visão. Olha a Mari, igualmente a mim, hoje foi minha primeira vez de muitas, irei assistir e obter conhecimentos, se assim Deus permitir. Gostei muito da dinâmica. Parabéns, professor, por compartilhar seus conhecimentos. O Clube do Livro, ele é algo novo para muitos, assim como talvez para você. Mas o retorno, ele é imensurável. Meu povo, vai lá, pega a sua vaga. Eu quero dar as boas-vindas aqui às pessoas que estão entrando, os novos membros do nosso Clube do Livro. Quero falar seu nome ao vivo, R$19. Aproveita enquanto não vai voltar para R$50. Então, muita gente entrando aqui. Deixa eu abrir a nossa lista dos novos membros do Clube do Livro, que eu quero dar as boas-vindas. Vamos lá. Quem não entrou ainda, vai, porque você já entendeu o que tem que fazer. Então, bora lá. Olha aqui. Deixa eu só pegar a lista direitinha. Vai lá, gente. Quer ter seu nome dito aqui? Faz a matrícula agora no Clube do Livro, porque eu vou começar a chamar vocês de forma nominal. Tá? Vou começar a chamar vocês de forma nominal. Vamos lá. Olha só. Maria José. Maria José, seja muito bem-vinda ao Clube do Livro. Seja muito bem-vinda. Que alegria, que felicidade ter você aqui. Olha, a Jane. Jane, seja bem-vinda. Cleuson, Kleber, Érica Kawase, Ricardo, Simone, sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro. Pessoal, o que está faltando para vocês entrarem?
O conteúdo por aqui já terminou. A gente já falou sobre a Selic, já passei sobre tudo para vocês, tá? Sobre tudo que aconteceu, passei o filtro do feijão com arroz. O conteúdo por aqui terminou. Quem já é Clube do Livro, espetacular, vamos descansar. Quem não tem interesse de jeito nenhum em ser do Clube do Livro, quem não tem interesse de jeito nenhum em estar nesse ambiente, ok, tá tudo certo. Podem sair, podem ir embora. Eu só quero que fiquem aqui aquelas pessoas que têm interesse. Aquelas pessoas que eu quero tirar dúvidas em relação ao Clube do Livro. Aquelas pessoas que têm interesse em participar desse ambiente de leitura, desse ambiente de prosperidade. Então, eu estou liberando quem não quer. Estou deixando tudo muito claro. Só fica aqui quem não é Clube do Livro e quem tem interesse de ser Clube do Livro. O que é que está faltando? O que é que está faltando? Me conta nos comentários, bora lá. Eu só vou sair daqui quando a última pessoa sair da reunião, porque eu estou deixando muito claro que eu quero que fique aqui só as pessoas que têm dúvidas em relação ao Clube do Livro, porque eu sei que muitos têm, tá? Se tiverem dúvidas em relação a outras coisas, a investimentos, podem me buscar lá no privado ou na Central Prósperos, tá? Quero agora as dúvidas em relação ao Clube do Livro. Vou ativar aqui os comentários, porque eu quero conversar com vocês. Vamos lá. O que está faltando para você fazer essa matrícula e se dá essa oportunidade de algo diferente? Me conta nos comentários. Olha só, Francisca Maria acabou de fazer a matrícula no Clube do Livro. Seja bem-vinda, Francisca. Márcia Regina acabou de fazer a matrícula no Clube do Livro. Que alegria, Márcia. Bom demais. Bora lá, meu povo. O chat está liberado. Eu quero fazer, mas não estou conseguindo. Aurineide. Aurineide, por que você não está conseguindo, Aurineide? Qualquer coisa me chama lá no privado, tá? Lívia, o valor paga mensalmente? Mensalmente. Mensalmente, Lívia. É assinatura, tá? É modo assinatura, gente, igual Netflix. Assinatura R$19. Valéria, nesse Clube dos Livros, temos que comprar os livros? Valéria, você tem 3 opções. Ou você compra o livro, para mim é o ideal, porque eu gosto da leitura física, eu gosto de riscar o livro. Você pode baixar o PDF gratuito na internet, ou escutar o audiobook. A pessoa que escolhe, tá? Leon, eu não vou participar, pois estou fazendo um curso e preciso finalizar. Tudo bem. Marinês, no momento estou com 3 cursos em andamento, mas será meu próximo. Ok. Gratidão pelos ensinamentos. Ok, Marinês, tudo bem. A leitura pelo celular? Não. É pelo livro. A leitura é pelo próprio livro, gente. A leitura ali é pelo próprio livro. Olha só, Ana Maria acabou de fazer a matrícula. Seja bem-vinda ao Clube do Livro, Ana Maria. Outra Maria, né? Muitas Marias. Márcia Maria acabou de fazer a matrícula. Joelinton acabou de fazer a matrícula no Clube do Livro. Bom demais. Paga até quando? Selma, é agora, é para agora. Porque a qualquer momento o preço pode voltar a ser ali os R$50, tá? Bora, gente. Ó, pedi para ficar só quem tinha interesse no Clube do Livro. Vocês estão aqui em 317 pessoas. O que está faltando para você entrar? Então vai lá, tá lá no grupo, o link está no grupo, o link está aqui. Faz tua matrícula, conhece, entende. Ou não, Alberto, eu não quero fazer parte, tá tudo bem. Então sai da chamada. Ou tenho dúvida, pergunta. Pergunta, gente. Vocês sabem que nós estamos em casa, nós estamos em família. Tá certo, Adiane? Quero quitar algumas contas primeiro, tudo bem? Como vou comprar os livros? Marilda, tem várias formas. Tem pela Amazon, tem pelo Mercado Livre, tem muitas formas de comprar. Alberto, eu quero fazer, mas estou pagando outros cursos. Não sei se vai dar para fazer agora, tá? Tudo bem, sem problema. Ó, Jailson, acabei de entrar. Seja bem-vindo, Jailson, ao Clube do Livro. Gente, quem for fazer a matrícula, fala aqui nos comentários também. Ó, Jailson acabou de fazer a matrícula. Bom demais, Jailson. Seja bem-vindo ao Clube do Livro. Ó, Maria Ribeiro também acabou de fazer a matrícula dela. Bom demais. Eu não tenho tempo, nem o curso eu estou conseguindo administrar. Gislaine, tempo é falta de organização. Se eu pegar o celular de vocês, eu sei que vai ter um monte de tempo gasto em redes sociais, infelizmente. E fazer o Prósperos e começar a carteira de investimentos compra tempo. Leituras corretas vai te fazer comprar tempo. Tá bom? Ok?
Alberto, você pode me indicar os livros? Os livros eles já estão todos indicados na descrição, lá do Clube do Livro. Deixa eu ganhar dinheiro com os investimentos e depois eu compro. Júnior, tudo bem, Júnior, sem problema. Diane, boa noite. Eu amo ler, é bom demais. Depois que você implementa o hábito, você consegue viajar, você consegue... É incrível. Ó, Alexandra Amorim. Alexandra, seja muito bem-vinda ao Clube do Livro. Bom demais, Alexandra. O QR Code está dando como inativo. Valdir, mas foi enviado o link também. Foi enviado o link também no grupo, tá? Mas o link está normal aqui, ó. O QR Code está normal, tá? Valdir. O QR Code, ele está funcionando normal, mas o link foi mandado no grupo também. Esse pagamento é para adquirir qualquer livro? Não, Marília. É para fazer parte de um clube de debates dos livros todos os meses, tá? É para fazer parte de um clube do livro, tá certo? Ó, mais uma Maria entrou, Maria de Fátima da Silva. Seja bem-vinda, Maria de Fátima. Bom demais. Valdir, vou entrar no grupo. Isso, pessoal. Quem quer fazer a matrícula, sai da aula aqui e vai no grupo. Vai lá no grupo Prósperos, o link está lá. Ivone, gosto muito de ler. Tenho livros. Pai Rico, Pai Pobre, Atos Atômicos, Quem Pensa Enriquece. São bons livros, hein? Gostei, Ivone. Bom demais. Gostei mesmo. Bora lá, gente. Dúvidas? Dúvidas em relação ao Clube do Livro? O que está faltando? Tem 235 pessoas aqui ainda. O que está faltando para vocês entrarem? Me conta nos comentários. Luiz Henrique, boa noite. Boa noite, Luiz Henrique. Aqui dá boas-vindas, ó. Fátima, acabou de entrar, seja bem-vinda, Fátima. Tiago Henrique, seja bem-vindo, Tiago, ao nosso Clube do Livro. Cíntia Vieira, Eric de Almeida, que alegria, que felicidade ter vocês no nosso Clube do Livro. Bom demais. Alberto, tem prazo de validade para concluir as leituras? Não tenho muito tempo. Não tem prazo de validade, gente. Olha o que eu estou dizendo, mesmo que você não lê, só de participar da aula, de pegar... Imagina, o Alberto leu um livro e passou os principais ensinamentos para você dentro da aula. Vocês têm ideia do que isso é tão valioso? Isso é tão valioso. É sugar que o Alberto leu e que todos os outros alunos leram. Você aprender de forma resumida com os outros alunos. Vocês estão entendendo como isso é importante? Ó, mais 2 pessoas entraram no nosso Clube do Livro. João Fernandes, seja bem-vindo. Zélia Maria, seja muito bem-vinda ao nosso Clube do Livro. Que alegria, que felicidade ter vocês aqui. Que bom, pessoal, que bom, bom demais. Alegria, que felicidade ter vocês no nosso Clube do Livro. Já faço parte do Clube do Livro, glória a Deus, o Wagner. Bom demais, Wagner, só se organizar. Ó, o nosso próximo encontro ao vivo, deixa eu até trazer aqui, nosso próximo encontro ao vivo vai ser no dia exatamente... Que cronograma. Dia 30 de junho, tá? Então ainda dá tempo entrar. Até lá dá tempo, vamos fechar as vagas, gente. Vamos fechar as vagas, tá certo? João Fernandes, estou realmente apostando em conhecimento, com a graça de Deus. Pode apostar, João. Não existe melhor investimento do que o em conhecimento. Está na Bíblia. É bíblico. É bíblico. Esmeralda Cavalcante, seja muito bem-vinda ao Clube do Livro, Esmeralda. Que alegria, que felicidade ter você aqui. Bora, meu povo, dúvidas? Dúvidas? O que está faltando? Ó, João... A Zélia acabou de entrar, vi seu nome aqui, Zélia. Seja bem-vinda. Bora, gente, faz a matrícula e vem falar aqui no chat que entrou. Zélia, seja muito bem-vinda ao Clube do Livro. Que alegria, que felicidade ter você aqui. Bom demais. Olha, a Joyce também acabou de fazer a matrícula. Joyce Fabre, seja muito bem-vinda, Joyce. Que alegria, que felicidade ter você dentro do nosso Clube do Livro. Vamos lá, gente, bora, o que está faltando? Estou aqui para tirar dúvidas e vocês estão aí. Quase 200 pessoas só olhando para o Alberto, não tiram as dúvidas, não perguntam. Enquanto isso, o povo está entrando. Aqui, mais gente, Ivaldo, seja bem-vindo, Ivaldo. Hélio Luiz, Maria Suelene, Matheus Silva, Marco Antônio, olha aí, pessoal,
tomando a decisão. Estou feliz, professor Zélia. Eu também estou muito feliz. Aprender nunca é tarde. Aprender nunca é tarde, Zélia. E aprender nunca é demais. Então, realmente, faz total sentido o que você falou. Parabéns pela decisão. Parabéns por sair de cima do muro e vir para o nosso mural do Clube do Livro. Que alegria, que felicidade ter você aqui, Zélia. Muito obrigado pela confiança. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender por nenhum minuto. Tá certo? Dúvidas. Cadê? Mais dúvidas em relação a isso? Hoje essa reunião é só Clube do Livro? Não, Elinelson. A gente começou a aula, eram às 7h15. Foi mais de 1 hora de conteúdo falando sobre a Selic. Você talvez tenha entrado atrasado. Foi mais de 1 hora em relação a dando o conteúdo sobre o Clube do Livro. Creus, Alberto, tenho dúvidas sobre, por isso não entrei ainda. A leitura, é eu quem escolhe o momento da leitura, você escolhe. Creuza, tem um livro por mês. Então, exemplo, o livro do mês, desse mês, é o Homem Mais Rico da Babilônia. Então, as pessoas estão lendo e todo mundo se encontra no dia 30 de junho para trazer os ensinamentos desse livro. Então, é exatamente isso. Ok, Creuza? Estou te esperando, hein, Creuza? Quero ver seu nome aqui, quero falar seu nome ao vivo. Estou esperando você. Pode entrar sem medo. Elinelson, mudei de estado. Elinelson, os nossos horários, eles são sempre horários de Brasília, tá? Para que você não se perca. Sempre horário de Brasília. E não tem perigo de se perder. Sempre tratar como horário de Brasília. Ok? Zélia, seja bem-vinda. João, também seja bem-vindo. Creuza, tenho certeza que vai entrar. Se tiverem mais alguma dúvida e quiserem perguntar no privado, eu estou à disposição, tá? Podem me chamar no privado. Estou aqui exatamente para te ajudar. Um grande abraço, muito obrigado pela confiança de sempre. A gente se encontra lá por dentro do Prósperos. Um abraço, até a próxima. Espero vocês no Clube do Livro, hein? Bora!